Desde muito cedo, algo começa a acontecer dentro de nós. Não percebemos no momento em que acontece, mas é real, constante e silencioso. Aprendemos a sorrir quando não temos vontade. Aprendemos a abaixar os olhos para evitar conflito. Aprendemos a dizer sim quando tudo dentro de nós grita não. Essa é a primeira manipulação. Não feita com armas, não feita com correntes, mas feita com expectativas, com olhares, com silêncios carregados de julgamento. É assim que nasce a nossa primeira prisão. Carl Jung chamou essa prisão de persona. Uma máscara invisível que você veste todos os dias sem se dar conta. A persona é o personagem que apresentamos ao mundo, o filho obediente, o profissional competente, o amigo agradável, o parceiro ideal. E essa máscara é tão bem construída, tão reforçada pela sociedade, que em pouco tempo esquecemos onde ela termina e onde começa o nosso verdadeiro rosto. Esquecemos que ela não é quem somos. Ninguém nos ensina explicitamente a usar essa máscara. Não existe uma aula sobre como fingir, como esconder, como agradar. Mas ainda assim, todos aprendemos. Na infância, o processo começa com pequenas correções. Não chore assim, é feio. Menino não fala isso. Menina não se comporta desse jeito. E a cada correção, uma lição silenciosa é gravada. Não seja você mesmo. Seja o que esperam de você. Com o tempo, essa lógica se expande. O riso espontâneo é substituído pelo riso social. A curiosidade natural é trocada pela obediência cega. A ousadia vira silêncio. E pouco a pouco, a essência vai sendo empurrada para o fundo, enquanto a persona, a máscara, se torna cada vez mais convincente. A manipulação é tão sutil que parece normal. Você não percebe quando deixa de viver como sujeito e passa a viver como personagem. Mas é aí que a escravidão começa. Quando a autenticidade é sacrificada no altar da aceitação, quando crescemos, essa máscara se torna não apenas hábito, mas de identidade. E então começamos a confundir o personagem com o eu real. Você se apresenta como o filho exemplar, o trabalhador dedicado, o amigo disponível. Mas no fundo, sente que algo está errado. Porque a cada papel que assume, uma parte de você é deixada de lado. O mundo moderno não quer indivíduos inteiros, quer pessoas adaptadas. E a manipulação acontece aí. Você é elogiado quando cumpre o papel, mas ignorado quando mostra a sua verdade. Quantas vezes você já foi reconhecido por algo que não tinha nada a ver com quem realmente é? Quantas vezes foi amado, não por você, mas pela máscara que vestia? Quantas vezes sentiu que, se mostrasse quem realmente era, perderia tudo? Essa é a manipulação mais cruel. Condicionar o amor, o reconhecimento, a aceitação, a sua capacidade de esconder a própria alma. Mas a alma não desaparece. Tudo aquilo que você esconde não morre, apenas é empurrado para um canto escuro. Jung chamou este canto de sombra. A sombra é formada por tudo aquilo que não coube na persona. Sua raiva, sua vulnerabilidade, seus desejos inconfessáveis. Mas também sua criatividade, sua coragem, sua intuição. A manipulação quer que você acredite que a sua sombra é inimiga, que você deve negá-la, rejeitá-la, sufocá-la. Mas quanto mais você a nega, mais ela cresce e, cedo ou tarde, ela retorna. A sombra aparece em explosões de raiva desproporcionais, em sonhos perturbadores, em crises existenciais que você não consegue explicar. A sombra é a sua verdade batendo na porta, que você insiste em manter trancada. Talvez você já tenha sentido isso. De fora, tudo parece certo.
Você conquistou um emprego, construiu uma família, mantém a imagem de alguém bem-sucedido. Mas por dentro existe um vazio. Esse vazio é o sintoma mais claro de que sua mente está sendo manipulada. Porque você acredita que viveu de acordo com as regras, fez tudo o que deveria fazer, seguiu o roteiro. Mas ao chegar ao topo, percebe que escalou a montanha errada. Esse vazio não é preguiça, não é fraqueza, não é ingratidão. É a sua alma dizendo: você se afastou demais de si mesmo. Está vivendo para fora e não para dentro. A manipulação funciona assim. Te convence de cumprir papéis é o mesmo que viver. Mas quando cumpre todos, descobre que continua sem vida. No passado, a manipulação era transmitida pela família, pela religião, pela comunidade. Hoje, ela se tornou ainda mais sofisticada. Vivemos na era da informação, mas também na era da distração. E a distração é a nova forma de controle. As redes sociais não são apenas ferramentas de conexão, mas laboratórios psicológicos. Ali, cada clique, cada curtida, cada segundo de atenção é medido, analisado e transformado em um produto. E o produto é você. A persona, que já era uma máscara social, agora se transformou em vitrine digital. Postamos não o que sentimos, mas o que gera engajamento. Não mostramos quem somos, mas o que será aprovado. A cada foto editada, a cada frase calculada, reforçamos a ilusão de que somos apenas imagem. E esse é o truque mais cruel da manipulação moderna: transformar sua necessidade de aceitação em moeda de troca. Você passa a competir por atenção, a buscar aprovação em corações vermelhos na tela, e cada vez que recebe, experimenta uma pequena euforia. Cada vez que não recebe, sente a rejeição. Assim, sua mente é treinada, condicionada, domesticada. A manipulação não precisa mais te obrigar. Ela apenas te seduz. Mas a manipulação não atua apenas fora, ela se infiltra também no modo como enxergamos os outros. Jung dizia: tudo aquilo que permanece inconsciente em nós será projetado no mundo exterior. E é exatamente isso que acontece. Quando você vê alguém livre demais e isso te irrita, é porque sua sombra clama por liberdade. Quando sente raiva de alguém por ser ousado, é porque sua coragem foi silenciada. Quando critica alguém por viver intensamente, é porque sua intensidade foi escondida. Essa é a manipulação da sombra. Você passa a lutar contra os outros, quando na verdade está lutando contra si mesmo. O sistema lucra quando estamos divididos, quando atacamos uns aos outros, em vez de olharmos para dentro. E assim, ao projetar sua sombra no outro, você continua sem enfrentar sua verdade. Mas chega um momento em que a alma se rebela. Talvez venha como ansiedade, talvez como insônia, talvez como aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando aparentemente tudo está certo. Essa crise não é um erro, ela é um convite, um chamado para que você pare de viver a vida como um papel ensaiado e comece a buscar o que é verdadeiro. Jung chamou esse processo de individuação, a jornada de se tornar quem você realmente é. Não o personagem, não a máscara, não o papel social, mas o ser humano inteiro, com luz e sombra, com força e fragilidade, com razão e emoção. A crise é dolorosa porque quebra a ilusão, mas é também libertadora porque abre espaço para a verdade. O despertar não acontece de uma vez. Não é como acender uma lâmpada no escuro, é mais como acender velas em um quarto que ficou fechado por décadas. No começo, a luz revela poeira, revela bagunça, revela monstros esquecidos, mas pouco a pouco revela também memórias, desejos, potenciais enterrados. Despertar é reconhecer que você não é apenas a persona que agrada, nem apenas a sombra que assusta. Você é ambos. E só quando integra essas partes, deixa de ser manipulado. A manipulação só funciona enquanto você acredita que precisa esconder. Quando você se permite ser inteiro, a máscara perde força.
o sistema perde poder. Quando você começa a ser autêntico, algo inevitável acontece. Algumas pessoas se afastam. Talvez porque estavam próximas apenas da sua máscara. Talvez porque sua verdade as confronte. Isso dói, mas também liberta. A solidão nesse contexto não é derrota, é filtro. Ela separa quem estava por conveniência de quem fica por afinidade real. Jung dizia, o encontro com o self traz a sensação de solidão, não porque o mundo desaparece, mas porque o ruído da multidão interior silencia. Quando você não precisa mais da aprovação externa, passa a escutar sua própria voz. E essa voz no começo assusta, mas aos poucos se torna guia. No fundo, a manipulação sempre teve o mesmo objetivo, te afastar de si mesmo. E o vazio, a sombra, a crise são apenas lembretes de que a alma nunca deixou de chamar. A pergunta é, você vai continuar vivendo como personagem ou vai ter coragem de viver como protagonista? A sociedade continuará cobrando máscaras, mas em algum momento, nas horas mais silenciosas, você ouvirá o chamado mais profundo. Quem você seria se não precisasse agradar ninguém? Essa resposta não está nos outros, está em você. E talvez esse seja o ato mais radical de liberdade que um ser humano possa viver. Tornar-se inteiro, mesmo que incompreendido. Pense no seu dia a dia. Quantas vezes você já respondeu "estou bem", quando na verdade não estava? Quantas vezes disse "não tem problema", quando por dentro sentia raiva ou mágoa? Quantas vezes riu de uma piada que não tinha graça, apenas para não parecer estranho? Essas pequenas concessões parecem inofensivas, mas cada uma delas reforça a máscara. E a manipulação acontece justamente na repetição. Você não se torna falso de uma vez. Você se torna falso aos poucos. Até que um dia percebe que já não sabe diferenciar o que é seu do que é dos outros. Você não sabe mais se gosta de algo porque realmente gosta ou porque aprendeu que deveria gostar. Não sabe se escolheu sua carreira porque era sua vocação ou porque era o caminho mais aceito. Não sabe se ama de verdade ou apenas cumpre o papel de amar. E essa é uma das manipulações mais cruéis, fazer você acreditar que o papel é a vida. Platão descreveu, séculos atrás, um mito que traduz perfeitamente a manipulação mental: o mito da caverna. Homens acorrentados desde o nascimento só viam sombras projetadas na parede. Para eles, aquelas sombras eram a realidade. Até que um deles se liberta, sai da caverna e percebe que havia um mundo inteiro lá fora. O mesmo acontece conosco. Enquanto vivemos apenas pela persona, só vemos sombras. A sombra do sucesso, a sombra do amor perfeito, a sombra da felicidade vendida nas propagandas. Mas tudo isso são imagens projetadas para manter você preso. A verdadeira realidade não está nas sombras, está fora da caverna. Mas sair exige coragem, porque a luz no início cega, e a liberdade no começo dói. As correntes mais fortes não são as que prendem o corpo, mas as que aprisionam a mente. Hoje não precisamos de cadeias de ferro. Vivemos em cadeias de opinião, em prisões de julgamento, em muros de aprovação social. Você pode estar livre para ir aonde quiser, mas se não puder ser quem é, então ainda está preso. Quantas vezes deixou de falar o que pensava porque não ficaria bem? Quantas vezes reprimiu sua emoção porque não seria aceito? Quantas vezes se calou porque sabia que sua verdade incomodaria? Essas são as correntes invisíveis da manipulação. E a maioria das pessoas prefere viver acorrentada a arriscar-se pela liberdade. A manipulação também se esconde na necessidade de controle. Vivemos acreditando que estamos no comando da nossa vida. Mas será mesmo?
Quando você escolhe uma roupa, escolheu de verdade ou apenas seguiu uma tendência? Quando faz um curso, é sua vocação ou apenas o que disseram que dá futuro? Quando entra em um relacionamento, é amor verdadeiro ou apenas medo da solidão? O sistema não precisa decidir por você. Basta fazer você acreditar que suas escolhas são livres, quando na verdade já foram programadas. Esse é o truque. A manipulação não impõe, ela sugere. E você, acreditando que está escolhendo, apenas segue o roteiro escrito por outros. Mas sempre há um limite, um ponto em que a máscara se torna pesada demais. Um momento em que a persona já não consegue esconder o que está dentro. Esse colapso pode vir como ansiedade, como depressão, como vazio existencial. Mas em vez de ser uma falha, ele é um convite, um chamado da alma para que você volte ao centro. É nesse ponto que muitos sentem como se a vida perdesse o sentido. Mas o que perdeu sentido não foi a vida, foi a máscara, foi o roteiro falso, foi a manipulação que, por um instante, deixou de funcionar. Encarar a sombra não é tarefa fácil. É como descer a um porão escuro depois de anos sem abrir a porta. Você encontrará poeira, encontrará bagunça, encontrará monstros, mas também encontrará tesouros esquecidos. Sua raiva pode se transformar em coragem. Sua tristeza pode se transformar em sensibilidade. Seu desejo pode se transformar em vitalidade. Tudo aquilo que você rejeitou pode voltar como força, mas só se você tiver coragem de olhar. Jung chamou de individuação o processo de se tornar inteiro. Não perfeito, inteiro. Ser inteiro é aceitar que dentro de você existem contradições, que você pode ser forte e frágil, racional e intuitivo, luz e sombra, ao mesmo tempo. Ser inteiro é deixar de viver fragmentado entre o que sente e o que mostra, entre o que deseja e o que permite, entre o que é e o que aparenta ser. E aqui está a chave. A manipulação só funciona enquanto você está fragmentado. Quando você se torna inteiro, ela perde poder. O mundo continuará tentando te manipular. Continuará te oferecendo máscaras. Continuará te seduzindo com aprovação, reconhecimento e segurança. Mas, em algum lugar silencioso, você ouvirá outra voz. Não a voz da sociedade, não a voz do sistema, mas a voz da sua alma. E essa voz sussurra: torne-se quem você é. Esse é o convite mais radical de todos, não para ser perfeito, não para ser aceito, mas para ser verdadeiro, mesmo que incompreendido, mesmo que sozinho, porque só quem se reencontra pode, enfim, ser livre.